o que é um projeto de pesquisa. É sobre esse assunto que iremos falar aqui no vídeo. Bem, o projeto de pesquisa é o primeiro passo de toda pesquisa científica. Uma pesquisa científica, para que ela seja executada, existe todo um passo a passo que o pesquisador deve seguir. E o primeiro passo para que realmente uma pesquisa científica seja feita é ele elaborar um projeto de pesquisa. E esse projeto é uma etapa importante que vem antes do seu TCC. Então, em muitas instituições, o aluno paga TCC 1 e TCC 2. Então, TCC 1 é o projeto. Algumas instituições têm, no primeiro momento, projeto de pesquisa e depois trabalho de conclusão de curso. Então, algumas instituições trabalham dessa forma e outros trabalham diretamente só o TCC. Porém, aquelas que trabalham diretamente em um único semestre, apenas uma disciplina TCC, antes de executar realmente a pesquisa, é necessário fazer pelo menos um pré-projeto antes, para que você tenha uma noção de como ficará o seu trabalho. E aí nós temos uma norma da ABNT, que é a 15.287 de 2011, que trata especificamente sobre o que é um projeto de pesquisa. Então, o projeto, ele é o planejamento do seu trabalho de conclusão de curso. E aí você vai dizer como será o seu TCC. Então, veja que é um planejamento de uma pesquisa que você fará no futuro. No caso das instituições, você vai executar aquela pesquisa no semestre seguinte que você está pagando a disciplina de projeto. Então, esse projeto, ele vai revelar os objetivos que você tem com o seu trabalho e os caminhos que você vai trilhar para você atingir esse objetivo. E aí, lendo esse seu projeto de pesquisa, o leitor ele vai entender o que é que você pretende fazer no seu trabalho de conclusão de curso. Então, é um trabalho, o projeto ele não é grande, o projeto ele é pequeno, mas se você fizer o seu projeto muito bem feito, tudo que você for escrever nesse projeto, ele vai ser sim aproveitado para o seu trabalho de conclusão de curso. Certo? Então, você vai escrever sessões aqui nesse projeto que essas sessões servirão futuramente para o seu trabalho. Por quê? Porque ela vai mostrar exatamente o que é que pretende a pesquisa. E no seu TCC vai constar também tudo isso. E aí esse projeto, ele é dividido em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Aqui no canal, a gente já tem vários vídeos sobre os elementos textuais de um projeto de pesquisa, sobre os elementos pós-textuais, sobre a questão da digitação do projeto de pesquisa. Então, à medida que eu for falando, eu vou tentando sinalizar aqui em cima do vídeo esses vídeos específicos, porque caso você queira se deter um pouco mais em alguma parte, então você pode ir diretamente para o vídeo específico. Então, os elementos pré-textuais são aqueles elementos que vêm antes da introdução. Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma capa, a folha de rosto e o sumário. Depois, você vai entrar nos elementos textuais. Quais são? A gente tem a introdução, temos o referencial teórico, temos a metodologia, temos o cronograma e temos os recursos, que os recursos, ele é uma seção opcional. Então, geralmente, a gente não coloca, mas ele é também considerado um elemento textual. E temos os pós-textuais, que são as referências que você citou no seu trabalho. E aí, a primeira coisa quando você vai fazer o seu projeto de pesquisa é realmente pensar no que é que você vai fazer, certo? Qual é o assunto que você vai querer estudar. Então, é muito importante que seja um assunto que você tenha curiosidade, porque você vai passar praticamente aí um ano estudando esse assunto, e aí vai ser muito ruim se você estiver fazendo de algo que você não gosta, né? Então, observar se o que você está querendo fazer também não é algo que já está muito saturado, que já foi feito muitas vezes, que todas as respostas são sempre as mesmas, certo? Então, isso acaba tornando o seu projeto algo que não é interessante, né? Um trabalho que não é interessante para ser lido. E aí, uma coisa importante é que o projeto, ele não tem resultados e nem conclusão. Então, eu vejo muitos alunos confundindo isso, né? Sempre os alunos querem saber quando é que eu vou aplicar as entrevistas, o questionário, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou coletar esses dados agora.
Então, no projeto, você não coleta dados. O projeto, ele não tem a seção de resultados e discussões, que é uma seção importantíssima, mas que ela só vai ter no seu trabalho de conclusão de curso, no seu trabalho final. E também não tem conclusão. Por quê? Porque se eu não coletei resultado, os meus dados, e não escrevi esses resultados e essa discussão, eu não tenho como concluir nada. Certo? Então, o projeto, ele só vai ter de elementos textuais a introdução, o referencial teórico e a metodologia e o cronograma. Então, só tem essas 4 partes, certo? Você não vai ter que, nesse momento, fazer entrevista com ninguém, aplicar questionário com ninguém, analisar documentos para escrever resultado, nada disso. Então, porque ele não consta, essa parte só vai constar no seu trabalho final. E aí, para você começar realmente a escrever o projeto, é muito importante você selecionar bons artigos e fazer leitura, certo? Você não tem como vir direto para um computador tentando escrever, não. Realmente vai ter que ter um planejamento antes, tá certo? De você começar a escrever esse projeto. E esse planejamento, ele começa exatamente na questão da seleção dos artigos e a leitura desses artigos, né? Que inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre como ler artigos científicos, certo? Que eu considero importante também que vocês vejam, porque aí a gente vai falar um pouco como você otimizar esse tempo na leitura dos artigos. E aí, você vai, a partir dessa leitura que você está fazendo, de assunto que você acha que tem uma possibilidade de você fazer o trabalho, você vai pensar no seu projeto, ou seja, qual problema resolver. Então, aqui é a definição do problema de pesquisa. E aí, todo o seu trabalho, ele vai ser planejado para responder essa pergunta, né? Então, aqui também já estou sinalizando para vocês sobre a questão do vídeo de definição de problema de pesquisa. Você precisa dessas definições inicialmente, porque tudo isso vai compor a introdução do seu trabalho. E aí, a partir desse problema de pesquisa que você encontra, você vai definir o objetivo desse trabalho, ou seja, onde é que esse trabalho quer chegar. Certo? O que é que realmente eu quero com esse trabalho? Então, veja, eu tenho primeiro, eu vou selecionar um assunto, depois eu vou levantar um problema de pesquisa, depois eu vou definir o objetivo e tudo isso vai estar servindo para escrever a minha introdução. E aí depois eu vou pensar na relevância do meu trabalho. Então, vou estar lendo vários assuntos que escreveram sobre esse tema, vou pensar nessa relevância e isso é a minha justificativa. Então, tudo isso vai formar a introdução do seu projeto. Então, veja que para você escrever a introdução do seu projeto, a introdução ela não é grande, ela vai ficar ali mais ou menos com as 2 páginas, certo? A introdução do seu TCC, mas do seu projeto de TCC, né? Mas você precisa de toda essa leitura antes e do levantamento desses elementos para que você consiga escrever essa introdução de forma satisfatória. Depois da introdução vem um referencial teórico, e aí essa aqui é a maior parte do projeto. No referencial teórico, você vai abordar conceitos que são importantes para aquela sua área e vai escrever também sobre o que é que vem sendo pesquisado na sua área de trabalho. Então, você tenta dar uma prioridade para os 5 últimos anos de publicação nessa sua área, certo? Para você ver o que é que está sendo pesquisado, como foi que os autores fizeram, o que eles encontraram. Então, isso é importante você trazer para o referencial. Não só você trazer conceitos, mas você trazer também o que é que vem sendo pesquisado e que resultados vêm sendo encontrados, né, dentro daquele assunto. Depois do referencial vem a metodologia, certo? Você pode ver como foi que outros autores que trabalharam com um tema parecido do seu, eles fizeram, e isso vai servir de inspiração para você. Na metodologia, você vai dizer como é que você vai executar isso. Você vai fazer entrevista, com quem você vai fazer essa entrevista, se você vai aplicar questionário, com quem você vai aplicar, se você vai analisar documentos, se você vai fazer uma pesquisação, onde você vai fazer essa pesquisação. Então, todos esses detalhes têm que vir exatamente, você precisa trazer na metodologia. Então, na metodologia, as pessoas querem saber como é que realmente você vai fazer essa pesquisa, se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, se é um estudo de caso, você vai fazer survey, como é que você vai analisar os dados. Então, são informações que vêm nessa sessão. Depois, você vai apresentar o cronograma. Nesse cronograma, você vai definir as etapas e o tempo para cada etapa, né? Então, nós temos também um modelinho aqui que você pode seguir, pode adaptar também algumas etapas e também a questão do tempo, certo? Então, você vai colocar.
A questão dos recursos, ela é opcional, certo? Geralmente a gente coloca os recursos quando é um projeto financiado, mas aí se você não está fazendo, algo que você vai fazer com seus próprios recursos, então é um elemento opcional que você pode não colocar. É importante você ver na instituição se a sua instituição pede essa parte de recursos, né? Se não pede, então você pode deixar o seu projeto até o cronograma. E é isso, pessoal. Então o projeto de pesquisa, ele não é um trabalho extenso, tá certo? Mas que você precisa fazer da melhor forma possível. Por quê? Porque tudo isso que você está escrevendo aqui, você vai, com certeza, aproveitar no semestre seguinte para o seu trabalho de conclusão de curso. Então é isso e até a próxima.